Olá, meu nome é Luciano, e você está no canal Teologia Puritana. No vídeo de hoje, vamos ficar sabendo se existe alguma distinção entre a Igreja e Israel. Você que tem estudado a escatologia aqui, neste canal, deve ter parado para pensar se a Igreja e Israel são a mesma coisa, dentro do plano divino, ou não. Observe que somente a visão pré-tribulacionista ensina a verdadeira distinção entre a Igreja e Israel. Muitos outros sistemas de interpretação dão outras justificativas, mas todas elas são falhas. Observe aqui, amigos, que a ótica que defendemos só tem sentido se Israel e a Igreja forem dois povos distintos, e a ótica que cremos é o arrebatamento pré-tribulacionista. Observe também que a teologia do Antigo Testamento ensina que Israel é um povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Os estudiosos do assunto apresentam 4 razões para afirmar que Israel é Israel. A primeira razão é que Israel deveria propagar a doutrina do Deus único. Vamos ler o texto de Deuteronômio, no capítulo 6 e verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o. A segunda razão seria: este povo foi eleito com base no amor de Deus. Vamos abrir a Bíblia e verificar um texto que fala sobre este segundo ponto. Se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 19 verso 6. E vos me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Existe uma terceira razão bíblica, que os estudiosos falam, para ensinar a distinção da Igreja e Israel. Para estes estudiosos, Israel é o canal da revelação divina. Vamos ler mais um texto sobre isso. Esta na carta aos Romanos, no capítulo 13 verso 1 e 2. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. A quarta razão é: Israel deve trazer o Salvador ao mundo. Podemos ver isso na carta aos Romanos, no capítulo 9 verso 5, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. As Escrituras são verdadeiras. E logo a distinção entre a Igreja e Israel começa a fazer sentido. Quando chegamos neste ponto, a Igreja é uma obra à parte de Israel. Eu apresento agora pelo menos 6 razões para esta minha colocação. Veja só, a primeira razão é que a Igreja tem início numa festa chamada Pentecostes, e Israel já existia muito antes. A segunda razão que leva a entender que existe uma distinção entre a Igreja e Israel é: a Igreja só existe depois que o Messias fez determinados eventos, e estes eventos faz com que o Messias seja o líder absoluto da Igreja. A terceira razão que podemos falar é o caráter de mistério da Igreja. Já na quarta razão para estabelecermos a distinção da Igreja de Israel é o fato de Deus salvar judeus e gentios unindo na Igreja de Cristo. E para fortalecer este argumento, passo a citar o texto da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e verso 32. Assim diz o texto: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. A quinta razão seria um texto na carta aos Gálatas, no capítulo 6 e verso 16. Achamos a expressão Israel de Deus, e esta expressão deve ser entendida como se referindo aos judeus crentes, e quando os gentios são chamados de descendentes de Abraão, são no sentido das bênçãos espirituais, e nunca das bênçãos nacionais ou físicas. A última razão para a prova que a Igreja não é o Israel de Deus ocorre no livro de Atos dos Apóstolos. Lá, tanto Israel e a Igreja existem simultaneamente, portanto Israel e a Igreja não se fundem, como determinados grupos afirmam. Neste vídeo conseguimos perceber que a Bíblia ensina uma distinção importante entre Israel e a Igreja. E se você gostou do nosso trabalho, se inscreva e deixe seus comentários ou alguma sugestão.